E aí galera, beleza? Celta na área aqui mais uma vez. Hoje eu vou trazer para vocês como iniciar aqui no Photoshop, né? Porque tem muitas pessoas que estão migrando aqui para o Photoshop agora, né? Então eu vou ensinar vocês como iniciar aqui para fazer os seus trabalhos. Então basicamente eu estou usando aqui a versão 2019 em inglês, né? Mas o que eu fizer aqui você também pode aplicar para as outras versões. Primeiro de tudo, esse espaço de trabalho aqui do Photoshop, né, você tem essa parte aí que você visualiza as camadas, visualiza o modo de mesclagem, aqui você visualiza as ferramentas do Photoshop e aqui as opções de cada ferramenta. Então, se você for modificando aqui as ferramentas, você vê que cada uma tem opções diferentes, né, e o uso vai depender de cada ferramenta. Então, aqui eu gosto sempre de deixar as camadas, né? Um bom espaço aqui para as camadas. Eu gosto também de sempre organizar, agrupar as camadas, etc. As ferramentas que a gente vai mais utilizar aqui é a ferramenta de mover, deixa eu ver, ferramenta de texto, ferramenta de formas, pincel também, ferramenta de seleção, ferramenta aqui da paletazinha de cores. Então, deixa eu iniciar aqui um projeto, né? File new, ou arquivo, eu creio, em novo. E você tem que ter muita atenção aqui, né? Você vai colocar o nome do seu projeto e as dimensões, né? Por exemplo, um tamanho para o feed, de feed é 1080 por 1080, né? Resolução 72, que é uma resolução padrão para arte digital, certo? Se fosse um arquivo para impressão, por exemplo, você colocaria 300, beleza? Então, aqui tamanho de arte feed Instagram, né? Aí largura 1080, se eu colocasse aqui largura 1920 por 1080, seria, por exemplo, a resolução para thumbnail de YouTube. E se eu trocasse aqui 1080 por 1920, seria uma resolução padrão de uma arte para stories, né? Então vamos deixar aqui 1080 por 1080 mesmo, uma artezinha de feed. Se você quiser, você pode colocar o nome do arquivo depois, ok? Então eu vou vir em arquivo e já vou salvar. É bom você sempre salvar o seu projeto de início, né? Você pode dar um nome aí, por exemplo, flyer, camp, qualquer aí, certo? E à medida que você for modificando, você vai salvando. Por exemplo, eu criei uma forma aqui. Aqui aparecem as propriedades, mas aí já vai aparecer para você ir salvando o seu progresso, certo? E eu sempre recomendo isso. E eu gosto sempre de utilizar os atalhos, certo? Ctrl S. Apertar Ctrl S. Aqui vai aparecer o que para maximizar a compatibilidade, né? Isso aqui poder ser aberto em versões anteriores a essa versão que eu estou utilizando no Photoshop. E, por exemplo, se adicionar aqui um texto, o texto está branco, vou apertar Ctrl A para selecionar todo o texto que eu criei. Vou vir aqui nessa opçãozinha e vou mudar a cor. Vou colocar aqui um preto. Percebam aqui que quando eu apertar Ctrl S, vai aparecer um progressozinho, mas foi tão rápido, né? Que eu fiz pouca modificação. Aparece uma porcentagem. E também, quem me conhece sabe que eu gosto sempre de deixar as coisas bem alinhadas. Então, eu gosto de clicar nessa camada, clicar na camada do background, colocar a ferramenta de mover e centralizar. Aqui você centraliza com o meio do projeto. Deixa eu tirar a visualização aqui dessa camada e selecionando os dois. Aqui você se centraliza no meio bem no meio. Então, se você, por exemplo, deixou esse elemento aqui assim e quiser alinhar perfeitamente ao centro, você clica aqui e aqui. Pronto, ele vai estar bem alinhado. E existem outros tipos de alinhamentos que vocês também depois podem ir testando. Aqui, bom, então vocês viram que para cada coisa que eu estou criando, o Photoshop ele vai criando a camada, né? E, por exemplo, retângulo, né? Retângulo, não só retângulo, como retângulo arredondado, como círculo.
né, eles vêm com essas opções aqui de objetos inteligentes, certo? Sem isso aqui, dessa forma aqui, eles, digamos que é mais difícil de fazer alterações nele. Então, quando você, por exemplo, seria uma imagem, a imagem também vai ser vindo dessa forma. Então, você pode clicar com o botão direito aqui e apertar rasterizar layer, que aí você consegue, por exemplo, aplicar algumas opções. Essas opções aqui você também pode acessar aqui, ó, com o botão direito e Blend Options. Aqui você já vai direto em cada opçãozinha dessa, ok? Então aqui, por exemplo, essa opçãozinha Outer Glow, você vai inserir aqui um brilho. Acho que é o cerco. Deixa eu... Vamos colocar aqui um fundo preto. Para você mudar a cor do fundo, você pode selecionar aqui a cor que você queira mudar. Clica na camada de background e aperta Alt Backspace. O Alt Backspace ele vai utilizar essa cor primária para pintar e o Ctrl Backspace ela usa essa cor aqui secundária. Vou deixar aqui no preto e vamos ver se insere aqui um brilho. Ó, vocês viram que já inseriu um brilhozinho, mas estava branco, não dava para conseguir ver direito. E cada opçãozinha dessa aqui, ó, de Layer Style, você tem as opções para vocês irem ajustando. Por exemplo, traçado, que aqui é Stroke. Posso colocar aqui um traçado verde. Posso aumentar o traçado. Posso escolher como o traçado vai ficar, se é inside, outside ou center. Eu gosto de utilizar o outside, que aí se você aumentar, ele não vai ocupar o espaço daqui da forma aqui dentro. Mas beleza. Então, aqui a ferramenta mover, né, vocês viram que eu posso selecionar mover aqui para qualquer lugar. Outra coisa que eu também gosto bastante de utilizar é a ferramenta de transformação, o Ctrl T. Clicando na camada aqui, ó, né, e apertando Ctrl T, aparece essa opçãozinha aqui. Isso aqui. O que significa isso aqui? É que você pode ajustar o tamanho, certo? Para como você quiser aqui, o tamanho da sua forma. E também você pode mover, ó, clicando aqui no espaço da forma. Eu utilizo muito essa opção, às vezes, para mover. Beleza? Clicando aqui com Shift, você pode mover ela de forma proporcional. Né? Quer dizer, você pode aumentar ela de forma proporcional. E segurando no Shift mais Ctrl, não, perdão, é Shift mais Alt, você aumenta ela proporcionalmente com relação ao centro. Né? Esse ponto âncora aqui. Se você, por exemplo, mudar esse ponto âncora, aí você também vai mudar a forma que ela vai se expandir. Beleza? Aqui, quando você terminar a sua transformação, você pode clicar aqui, ok? Ou você pode dar 2 cliques. Show. Bom, basicamente é isso, certo? Como você inicia, né? Você aperta Ctrl S para ir salvando. Como o projeto já está salvo aqui, ó. Então, se você apertar Ctrl S, né, ele vai salvar o seu progresso. Basicamente, essas são as primeiras orientações para você iniciar aqui no Photoshop. Aí você já pode ir inserindo, por exemplo, informações de campeonato, por exemplo, data. Aí você pode, clicando com o Alt aqui, ó, ferramenta mover, clica com o Alt sobre essa camada, já percebe que já muda o ícone do cursor. E você pode clicar com o mouse, certo? Botão direito, arrasta para o lado. Se eu arrastar para o lado, ele vai criar uma cópia em qualquer lugar. Mas se eu segurar também, além do Alt, segurar o Shift, ele cria essa cópia de forma alinhada. Então, você pode clicar aqui e colocando outras informações, modificando. Deixa eu mudar essa fonte para uma fonte normal. Quando eu quero mudar assim fontes assim, eu também gosto de usar essa opçãozinha aqui, ó, de caractere. Se ela não tiver habilitada, você vem aqui em Windows e procura caractere.
Aí você pode jogar aqui uma fonte normal. Eu gosto de usar a fonte Tactics. Vou diminuir aqui o tamanho dela, certo? Então, dessa forma vocês podem irem criando as informações, né? Posso ir criando somente assim, aí criando as cópias e colocando aqui as coisas, transmissão. Posso só criando as cópias mesmo e ir colocando as informações, nomeações, etc. Ok? Aí cada coisa dessa, cada layer dessa, como também eu gosto de colocar mais informações, um íconezinho para ficar bem legal, eu gosto de deixar agrupado em camadas, né? Que aqui eu vinha, né? Colocaria data, etc. E tudo que for relacionado à data eu jogaria aqui dentro desse grupo. Por exemplo, se eu quero trazer outra camada para cá, né? Então eu venho, clico, seguro e arrasto, jogo ela aqui para dentro desse grupo. E para isso você faria tudo, certo? Faria tudo, deixar guardadinho aí. Eu gosto também de deixar tudo que é relacionado ao texto também agrupado em uma camada. Então, venho aqui e coloco texto. Aí colocaria aqui também background, elementos, etc. Finalização e bom, basicamente é isso que eu gosto de fazer, certo? Eu acho que eu não vou ensinar cada ferramenta dessa específica porque tem muitos tutoriais aí já explicando isso, certo? Então vocês podem ir testando isso aí de outra forma. Então basicamente é isso, certo? Isso aqui é como você. São os primeiros passos do Photoshop. Caso você queira inserir uma imagem, também já ensinei em outros tutoriais aí, né? Que nesse Photoshop 2019 basta só você arrastar aqui para dentro a imagem, né? E no Photoshop CS6 tem que vir aqui, né, e apertar o botãozinho de inserir, que aqui já não tem mais, ok? Bom, então vou ficando por aqui. Agradeço aí sua visualização, espero ter ajudado de alguma forma. E muito obrigado a todos. Por favor, se inscreve, deixa o like aí e compartilha esse vídeo. Valeu e até a próxima.